Queridos, paz seja convosco. Amém? Quem quer ouvir o que Deus tem a dizer para você hoje? Quem saiu de casa com esse propósito? Então, Deus vai falar ao seu coração. Creia nisso. Amém? Ok. É isso aqui que eu uso? Ah, tá. Obrigado. Muito bem. Hoje eu estava meditando uma palavra para nós pensarmos aqui, e uma coisa que eu pedi a Deus é que Ele falasse conosco, uma palavra profética, algo que viesse para nos consolar, edificar, para nos exortar, cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Quem aqui já esteve num lugar com muito barulho, muito movimentado, coisa assim, que você precisava chamar alguém e tinha dificuldade? Consegue imaginar a situação? Um lugar cheio, muito barulho, muita coisa falando, e etc. E você precisa chamar alguém. O que a gente faz nessa situação? O que a gente faz? Alguém gritou, alguém disse lá, faz o quê? Grita. A gente dá um grito, né? E aí isso me lembrou uma situação um dia. Eu espero que a minha filha não esteja assistindo lá em casa. Ela vai ficar brava de eu contar essa história. Nós vimos em algum lugar que eu não lembro onde era, e eu pedi para ela me esperar num determinado lugar, né, em São Paulo. Eu não sei quantos conhecem aqui, o Terminal Santana, de ônibus lá. É terminal de metrô, ônibus, tá? É um monte de bagunça lá. E eu chego com o carro, no único lugar que eu consegui parar, e cadê a Sara? Né? Eu não vi a Sara. Aí, eu, olhando assim, enxerguei a Sara estava lá. E a bendita, amada, querida do meu coração, ela parou no único lugar que eu não podia parar, bem na esquina, e longe. E aí, como é que eu saio para ir até lá? Aí, naqueles dias, eu tinha ouvido um negócio de voz, que você pode impostar sua voz, né, alguma coisa assim, falar mais alto. Então, no meio do quarteirão ali, daquele rebu, eu olhei, apontei para ela e, Sara! Só que foi muito mais alto que isso. Todo mundo parou na rua e olhou, primeiro para mim, e depois todo mundo queria saber quem era a Sara. Aí a Sara olha lá, ela vem daquele jeito, e a gente vai embora. Gritou, porque eu precisava chamar a atenção dela, ali no meio daquela situação. Então a gente falou que grita. Mas será que gritar resolve o tempo todo? Que teve uma outra situação, onde não foi só uma pessoa que gritou, mas 850 homens. Pensa em 850 homens gritando. E eles gritaram de manhã até o meio-dia. E não conseguiram a atenção de ninguém. Para quem já sacou qual é a história da que eu estou falando, eu estou falando dos profetas de Baal, os profetas de Azerá, naquele confronto com Elias. Gritaram o tempo todo, gritaram quase 4 horas, plantaram bananeira e não tiveram resposta alguma. Então a gente percebe que gritar não resolve em algumas situações, principalmente quando eu grito para a pessoa errada. Quando eu grito para quem não pode me responder. Nós vimos vários irmãos vindo aqui à frente agora, nós intercedemos por ele, eu acredito que você também intercedeu por esses irmãos que vieram aqui, eles estão clamando, mas tem uma diferença, eles estão clamando a alguém que ouve, a um Deus que responde. Quando nós clamamos a um Deus que responde. E eu fiquei pensando um pouquinho nessa questão hoje, e eu pensei nesse título aqui para a nossa pregação, né? Procurados por Deus. Como? Como que eu posso viver de um modo a atrair a atenção do favor divino? Queria meditar um pouquinho sobre isso. O que nós podemos fazer para ter a certeza que quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós seremos ouvidos? Vamos ver se esse bichinho aqui está funcionando. Funciona. Ou não? Funciona, olha lá.
demora um pouquinho, muda mais rápido ali do que aqui. Então ele mudou demais. Pronto. E eu queria me basear nesse texto. Vocês conseguem enxergar bem daí? Quem está enxergando, diga amém. Então, quem está enxergando, quem disse amém, no 3, eu queria que você leia aquele texto. Não é o versículo inteiro. Ah, tá, que susto. Não é o versículo inteiro de 2 Crônicas 16, 9. É só as 2 primeiras partes. Então, lá, 1, 2, 3. Sensacionalmente horrível. Ok? Então, tentar de novo? Mas vocês são um povo bom. Eu acredito em vocês. Eu creio. Então, 1, 2, 3. É que legal que começa certinho, né? Aí no final, da hora. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Às vezes, queridos, nós não temos noção, e a grande verdade é essa, que nós não temos noção que os olhos do Senhor visitam, estão atentos a toda a terra. Os olhos do Senhor estão atentos a este momento aqui, agora, por exemplo. Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, Ele conhece tudo o que está aqui nesse instante. Queria que alguém, um homem que fala bem forte, se levantasse e descrevesse para nós este salão aqui, rapidamente. 1, 2, 3, vê que um homem forte aí. Fica em pé, vamos ver. Ixi, eu vou trocar para uma mulher forte então. Tem várias, ó. Ih, olha, homens, que a pastora falou, tem várias. Nenhum homem é capaz de ficar em pé e descrever para mim isso aqui? Nenhum. Aqui? Então vai, começa. Escrever. Fala para mim desse salão. O que tem nele? Só isso? Então vai, filho, descreve. Isso, vai, força. O que mais? O que mais? O salão. Luzes. Isso, o que mais? Isso, o que mais? Isso. O que está aqui na frente da cadeira da irmã? No chão? Não sabe? O que tem dentro do banheiro das mulheres? Quantas crianças tem lá em cima nas salas? Esquece, né? A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, nós só conseguimos contemplar o que está perto de nós. Mas esse Deus que nós estamos falando, Ele não está limitado ao espaço. Provérbios 15, 3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele não está limitado, queridos. Mas não é só isso, que Deus não está limitado. Não é só a questão do espaço físico. Ele não está limitado também na questão das mentes, do espírito, do coração. Ele conhece todas as coisas. Mas não é só isso ainda. Quando fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, eu sei que quem é aluno meu da FT ou de alguma outra escola já ouviu pelo menos uma vez eu falar isso. Para vocês entenderem como que Deus enxerga essas coisas. Nós estamos aqui limitados no espaço e no tempo. O nosso Deus é eterno. Nosso Deus foi Ele que criou o tempo. Então, logo, até do tempo Ele está fora. Tão fora do tempo que ele pode chegar lá no Gênesis 3,15 e dizer o seguinte: depois da queda do homem, da semente da mulher, guarda bem essa passagem, da semente da mulher vai nascer, né? Da mulher vai nascer uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Misturei tudo aqui, mas vocês entenderam o que eu estou falando.
Da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Vai nascer. Ele fala isso lá no Gênesis, ele continua lendo a palavra, um pouquinho mais para frente, ele chama Isaías, fala, Isaías, pois não, Senhor, diz para o povo aí que a virgem vai conceber, e quando ela conceber, o nome do filho vai ser Emanuel. Beleza, Senhor, pode deixar que eu falo. Ele vai mais um pouquinho, ele fala, ô Miqueias, pois não, Senhor, avisa o povo aí que o Messias vai nascer em Belém. Ele vai falando, porque ele está fora, ele consegue antecipar todas as coisas, porque ele não está preso no tempo. Nem o espaço, nem nada da nossa mente o limita. Mas nós nos esquecemos que somos vistos por Deus. E por nós nos esquecermos disso, é que nos permitimos o pecado, por exemplo. Porque se nós tivermos essa consciência de que Deus está conosco, nos vendo o tempo todo, a nossa postura teria de ser diferente. Teria que ser diferente. Porque Ele está fora, Ele enxerga tudo, Ele sabe tudo. E por que os olhos dele passam por toda a terra? Por uma razão simples, para mostrar-se forte. Nosso Deus, nós acabamos de cantar aqui, o meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, este é o meu Deus. E esse Deus, esse poder dele está à disposição do povo dele. E ele passa, ele está olhando para nós aqui agora, e com um intuito, para se mostrar forte. Mas ele vai se mostrar forte com uma condição, para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Aí, pastor. Coração perfeito para com Deus, então estamos na roça. Não vão receber nada. Esses dias estávamos conversando aqui na escola bíblica, alguém falou sobre justiça, eu falei, se depender da nossa justiça, nós estamos mortos diante de Deus. Nós dependemos da misericórdia dele. Mas como assim um coração perfeito para com ele? E aí, pastor Carlos, eu vou pegar uma carona na sua pregação na manhã, usar alguns exemplos que você usou. Abraão. O pastor Carlos citou Abraão de manhã. Abraão conhecia Deus? Sim ou não? Não. Claro que não. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, ele morava no meio de um povo idólatra. Ele não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Não sabia. Mas, no entanto, Deus falou com ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, querido, o coração perfeito para com Deus não é o perfeito do nosso conceito. O coração perfeito para com Deus é o coração onde Deus olha e vê que se Ele chamar, vai atender. Apesar da imperfeição, apesar de não conhecer Ele perfeitamente, mas Deus sabe que se falar com aquela pessoa vai obedecer, atender ao chamado dele. E esse era o Abraão, que não conhecia Deus, mas que lá na terra dele, um dia Deus fala com ele, sai da tua terra e vai. E ele atende. Mas por que Deus fala com Abraão? Vamos lembrar do Gênesis 3,15? A semente da mulher viria um que ia pisar a cabeça de Satanás. Então Deus, para que trouxesse essa mulher, essa semente ao mundo, Ele queria formar primeiro um povo. Primeiro Ele ia formar uma nação. Viria daquela nação essa mulher. E Deus, para a hora de formar aquela nação, Ele olha para o mundo. Ele precisa de alguém para começar. Alguém para dar o início do projeto. Né? Na segunda fase daquele projeto, de trazer o Redentor. Ele olha. Não tinha ninguém. Mas Ele viu um coração. Que se Ele falasse, que se Ele chamasse, atenderia a voz dele. E Ele poderia começar através daquele homem uma nação. E Ele chama Abraão. E Abraão atende e Ele fala, vai para a terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação. Tinha o coração aberto ao Senhor. Às vezes, queridos, nós podemos estar aqui cheios de falhas, podemos estar cheios de problemas, talvez alguns aqui que estão aqui sabem que está pecando contra Deus, está falhando contra o Senhor, mas se o seu coração estiver disposto
Ao ouvir a voz de Deus, Deus vai te tirar da situação que você está. Deus vai mudar a sua história. Como mudou a história de Abraão. Mas o tempo passa. E aí, o outro homem que foi citado na pregação de manhã, José. Deus queria formar uma nação. E agora já tinha uma família grande, a família de Jacó. E essa família grande tinha 60 e... vai dar 70 no final, mas em princípio 66 pessoas. Mas Deus faz, olha o seguinte, Ele olha, os olhos deles passam pela terra. Ele precisa achar um lugar, levar aquela família para algum lugar onde ela possa crescer e se desenvolver. E qual era o país mais desenvolvido na época de Jacó? O Egito. Mas antes de levar aquela família para o Egito, ele tinha que preparar o cenário. Ele precisava de um homem, mandar um homem para lá, que preparasse toda a situação, que não só livrasse o Egito do problema da fome, mas também que criasse as condições para que o povo dele chegasse ali, ainda pequenininho, com 66 pessoas, para se tornar uma nação. E ele olha de novo para a terra. E ele enxerga um homem, José. Ele vê em José um coração à disposição para enfrentar, se entregar a qualquer situação para que o propósito de Deus fosse cumprido. E sabemos o que aconteceu com José. E como ele vai mudar a história dele, a história do Egito e a história da família dele, todinha. E aí Deus continua o processo. Ele quer trazer ainda. Não chegou ainda a semente da mulher. Aí vem... O povo já cresceu, e agora já são cerca de 3,5 milhões de pessoas, assim se estima, Israel no deserto. Eles estão caminhando, eles precisam ir para a terra que Deus tinha prometido para eles. E era hora de fazer transição, hora de mudar a liderança. Quem eu coloco no lugar de Moisés? Quem está com o coração disposto? Quem tem demonstrado aptidão para assumir este lugar? Ele olha no meio do povo e ele encontra Josué. E ele escolhe Josué. Então, 3 homens que Deus pôde se mostrar forte para com eles, porque o coração deles era perfeito para com Deus. Então, Deus pôde fazer N situações, e perceba, Deus não estava mudando a história daqueles homens. Deus estava usando aqueles homens para mudar a história do mundo, de milhares de pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, Deus vai mudar, transformar a sua vida, atender às orações que nós fazemos aqui. Mas entendam, Deus quer fazer muito mais por meio de nós. Ele não quer apenas nos livrar, Deus quer mudar a nossa história e por meio da nossa história impactar todos que estão ao nosso redor. É esse o objetivo. É assim que ele trabalhou com Abraão, com José, com Josué, pulando aqui outros nomes. Só que tem uma coisa curiosa. O que eles têm em comum, além de ter um coração reto? Tinham fé? Sim, são todos homens. Não tem mulher nessa história? Todos homens. Israel, o povo lá daquela região, todos eram uma sociedade patriarcal. Uma sociedade onde o privilegiado, onde o valorizado eram os homens. As mulheres tinham pouca chance ali de fazer alguma coisa. É assim que funcionava aquele ambiente em Israel. Mas tem um detalhe. Deus não está limitado a uma sociedade, ao que as pessoas pensam para operar. E quando Ele quer operar, Ele levanta quem Ele quer. E aí, numa sociedade ainda patriarcal, Deus levanta, lá no tempo dos juízes, um período que durou mais ou menos 300 anos, Ele vai levantar Débora. Só juízes. Se você pegar a tábua dos juízes, só tem homem. Mas no meio de toda aquela homarada lá, 20 juízes aproximadamente, ele precisa, num determinado instante, mudar a história de Israel. Israel estava sendo perseguido, oprimido pelos cananeus. Já décadas oprimindo o povo de Israel.
e não havia quem se levantasse para libertar o povo, e os olhos do Senhor passam de novo no meio do povo. E ele só encontra Débora, com o coração aberto, disposto a obedecer à voz dele. Então, um exemplo. Única mulher? Não. Temos mais duas. Vou ter que clicar as duas aqui de uma vez. Temos Ana. Ana também viveu no tempo dos juízes. Finalzinho do tempo dos juízes ali, no livro de 1 Samuel. E Deus, naquele instante, já havia dito que ia levantar outro profeta. Deus não queria trazer mais um juiz simples. Deus queria trazer um juiz que fosse profeta, que fosse sacerdote e também fosse o juiz de Israel. Governasse o povo, liderasse o povo contra os seus inimigos. E ele vai procurar de novo quem ele usaria para começar isso. E ele vai encontrar Ana. Ana, queridos. Estéril. Sabe, vocês conhecem bem a história. Estéril, não podia ter filhos, não podia frutificar. Mas quando nós nos abrimos para Deus, quando nós confiamos nele, entregamos a nossa vida nas mãos dele, se o nosso coração for perfeito para com ele, ainda que nós tenhamos deficiências da nossa vida, coisas que nos impedem de frutificar, que nos impedem de prosperar, Deus é capaz de mudar tudo isso poderosamente e milagrosamente. Só basta que o nosso coração seja dele. E o coração de Ana era. E a última mulher que eu quero citar aqui, Maria. Lembra da semente da mulher? Aqui, que ia pisar, esmagar a cabeça da serpente? Até agora a semente não apareceu ainda. E Deus fez todo o projeto. Criou a nação toda, a nação se multiplicou, tirou do Egito, trouxe para a terra prometida. Israel está na sua terra agora. Então chegou o momento de cumprir lá o Gênesis 3,15. Ele precisa de alguém que traga ao mundo o Salvador. Ele vai procurar no meio das mulheres em Israel. Já tinha a nação, agora é só escolher a família, saber de onde essa mulher viria. E ele olha para as mulheres todas que haviam em Israel, todas. E só uma vai ter um coração perfeito para com ele. Só Maria. E ele pode então mostrar-se forte na vida de Maria e usar a vida de Maria para trazer o Salvador que ia esmagar a cabeça da serpente e mudar a história da humanidade. Alguém tinha o coração perfeito para com ele. Percebe? Deus sempre está esperando alguém, procurando alguém que tenha um coração assim para ele poder transformar. Agora, essas mulheres todas foram usadas dentro de uma sociedade patriarcal. Uma sociedade que não as valorizava, onde elas tinham pouca voz. Todas elas são usadas nesse contexto. Débora tinha lá o marido dela, Lapidote. Não fez nada. Mas também, pelo jeito, nem atrapalhou também. Deixou ela trabalhar, ela fazer o que precisava ser feito. No caso de Ana, tinha o marido dela, o Eucana. Deus mudou a história de Ana, mas ela precisou do marido para ter os filhos que vieram depois. Mas quando Deus tem alguns planos para algumas pessoas, são tão especiais, que Ele não precisa de ninguém para fazer isso acontecer na nossa vida. É o caso de Maria. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu sou solteira, eu sou virgem, eu não conheço homem, nunca estive com nenhum homem. A virtude do Espírito Santo descerá sobre ti. Em alguns momentos é tudo o que nós precisamos, irmãos. Que a virtude do Espírito nos envolva. E Deus vai poder então fazer a vontade dEle em nossas vidas e por meio das nossas vidas. É tudo o que a gente precisa. Mais nada. E quando a gente fala na igreja, a igreja não é a noiva do Cordeiro? Sim ou não? A noiva. E a noiva do Cordeiro também
vive no meio de uma sociedade patriarcal. Como assim, pastor? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está nas mãos de Satanás. E Satanás é o pai da mentira, de onde só sai engano e coisas ruins. E é ele que governa aqui. E é nesse mundo de trevas que a noiva está presente. Mas, queridos, se nós estamos aqui, se nosso coração estiver diante de Deus, não importam as circunstâncias, Deus vai nos usar neste mundo, vai cumprir a vontade dEle por meio de nós nesse mundo, vai nos abençoar, vai nos prosperar no meio de toda a adversidade, não importam nenhuma circunstâncias, não importa. Ele pode nos usar para mudar a sorte da nação, Ele pode nos usar para trazer servos dEle para o mundo, pode nos usar para levar Cristo às pessoas. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4,19, diz o seguinte: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo está dizendo para os Gálatas, Cristo está sendo formado dentro de vocês, e é o que está acontecendo conosco, Cristo está sendo formado dentro de nós, dia após dia. E assim como um dia Maria trouxe esse Cristo à luz, nós podemos e devemos trazer esse Jesus para todas as pessoas que estão próximas de nós. A noiva que está nesse mundo tenebroso, patriarcal, dominado pelo diabo, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela pode gerar Cristo e entregar Cristo por onde ela passar, em todos os lugares. E eu queria, não vou me alongar muito hoje, mas eu queria virar um pouquinho isso aqui para uma outra situação. Antes, porém, vamos ler esse versículo aqui. Salmo 101, 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e os que andam num caminho reto, esse me servirá. Então Deus, primeiro Ele quer se mostrar forte para cada um de nós. E já se mostrou, né? A grande verdade é que todos nós aqui experimentamos a fortaleza, o poder de Deus de alguma maneira, em algum instante. Se não foi por meio de cura, se não foi por meio de libertação de alguma doença ou vício, foi por nos libertar dos nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. No mínimo, ou melhor, no máximo, né? É isso. Todos nós experimentamos isso já. Mas Deus tem mais para nos oferecer, queridos. Nós podemos vivenciar muito mais do Senhor, se nós entendermos que Ele quer retidão, Ele quer de nós fidelidade em todo o tempo. Muitos de nós aqui servimos a Deus de alguma maneira. Mas olha que interessante, fala que o reto, o que anda num caminho reto me servirá. Ou seja, se nós estivermos andando num caminho errado, num caminho de pecado, o nosso serviço não vale nada para Deus. Nosso serviço conta para o Senhor quando nós estamos verdadeiramente andando na presença dEle. Senão nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, amontoando palha, madeira, feno, obras que um dia, quando forem julgadas, vão se queimar totalmente. Não serão aproveitadas. Mas se eu estiver dando um caminho reto, né? Se eu tiver um coração fiel para com Deus, perfeito para com Deus. E mais uma vez, repito, o perfeito não é o perfeito como nós entendemos, é o coração disposto a Ele, aberto para a manifestação dEle. Ele vai nos usar de uma maneira que nós sequer imaginamos nas nossas vidas. E aí, eu vou mudar a prosa. Nós estamos nesses dias celebrando, né, o aniversário da nossa pastora. Então, sem que você se esqueça, primeiro, né, Deus está olhando, os olhos estão passando por toda a terra, procurando corações dispostos e perfeitos para com Ele.
Deus está procurando os fiéis da terra para que se assentem com Ele. E nesse contexto, parecido com o que a igreja vive, parecido com o que aquelas mulheres do passado viveram, uma sociedade patriarcal, foi nesse contexto que viveu a pastora Vera alguns anos atrás. Eu tive o privilégio de muitos anos trabalhar na administração nacional da igreja a qual nós pertencíamos. E durante muitos anos, eu fiz as estatísticas que eram apresentadas em convenções. Muitos anos. E eu posso garantir para vocês que as mulheres eram a minoria. Eu tinha essa informação na minha mão. Era a minoria. Aos poucos foi mudando essa situação. Era minoria na superintendência, minoria no pastorado, minoria em tudo. Mas nesse contexto de minorias, Deus levantou a nossa pastora. Lá atrás, bem lá atrás. E vem usando a vida dela para nos abençoar. Nós estamos aqui hoje por causa do que Maria se permitiu fazer um dia lá atrás, cumprir uma profecia. Mas estamos aqui também porque Deus usando o pastor Tomás e depois a pastora Vera, né, que estabeleceu esta igreja onde nós podemos servir juntos com ela a Deus hoje. E aí eu queria comentar algumas coisinhas aqui, queridos. Comentar que Votorantim não é Nazaré. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus registra algumas coisas para que nós tenhamos cuidado com elas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, ele diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Depois, em 1 Coríntios 10, Paulo diz o seguinte, ele vai enumerar uma série de erros que Israel cometeu, uma série. Ele fala, pessoal, olhem para isso, não imiteis as obras dele. Eu estou escrevendo isso aqui para que vocês não façam o que eles fizeram. Então, a informação está lá, não para que se repita, mas pelo contrário, para que nós as evitemos. E o que tem isso a ver com Nazaré? Tem a ver com Nazaré, porque lá em Nazaré, chegou um menininho pequeno, uma certa época, por volta de 6 depois de Cristo, uma coisa assim, vou chutando as datas aqui, e aquele menininho andava no meio do povo, e ali aquele menininho teve muitos irmãos, teve irmãs que foram crescendo com ele. Aquele menininho um dia foi passear com os pais numa festa em Jerusalém, ele ficou em Jerusalém, foi esquecido lá, ele voltou para Nazaré, viveu mais 18 anos em Nazaré, todo mundo conhecia ele, todo mundo conhecia as irmãs dele, todo mundo conhecia os irmãos, sabia de quem era o pai, quem era a mãe, e aquele menino era só Jesus Cristo. E um dia, quando aquele menino volta naquela cidade e começa a pregar, o pessoal fala, mas peraí, esse não é aquele menino que tacou pedra na minha casa um dia lá? Brigou com meu filho, ou meu filho brigou com ele? Esse não é aquele menino? O pai dele morava aqui, a mãe dele mora ali. Desculpa. Ah, o irmão dele está ali. As irmãs estão lá. Não é aquele menino? Como é que vai querer pregar para nós agora? Muitos de nós aqui convivemos com o pastor Marcos, lá atrás. Muitos de nós convivemos com o pastor Tomasi. Estava procurando aqui, não vi. Cadê a Ida e a Wanda? Não estão aqui, né? Tá? Convivemos com a Ida e com a Wanda. Ah, mas você não é a irmã da Wanda e da Ida? Ou seja, quando isso fica registrado nos evangelhos, é um alerta para nós. Nós estudamos há pouco tempo no Café com Bíblia a recompensa da honra. Pouco tempo. Aliás, o Café com Bíblia começou hoje, tema novo, os 4 T's da vida cristã inteligente, falando sobre mordomia. Você venha, domingo, 8h30, volta. Recompensa da honra, queridos. Ninguém está pedindo para beijar anel, ninguém está pedindo para lamber a sandália, nada disso. É só honrar aqueles que Deus colocou ao nosso lado.
não somente a pastora, o pastor, os outros líderes, o seu líder de departamento até, honrarmos. E às vezes, eu pude ver isso, histórias assim, eu pude ver histórias do que Deus fez em diversos lugares por aí, por meio dos nossos pastores, e às vezes aqui nós não damos valor devido a eles. No livro A Recompensa da Honra, o autor conta uma história interessante. Ele conta a história de alguns pregadores que iam para a África, nos Estados Unidos, e quando estavam na África, milagres incríveis aconteciam, milagres sensacionais, multidão ouvindo eles pregarem. E quando eles voltavam para a igreja deles, era só o pastor da igreja. Porque ninguém dava a mesma abertura. Então, Votorantim não é Nazaré. Nós podemos sim honrar os profetas que nasceram aqui e que viveram aqui desde o começo. Nós podemos sim honrá-los devidamente. Votorantim não é Nazaré. Porque se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? O propósito de Deus vai se consumar. O propósito de Deus ninguém pode impedir. Não pode. Simplesmente, né? Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a vontade de Deus. O que Deus vai fazer. Só que os de Nazaré ficaram de fora. Nazaré não participou do que Jesus fez, como outras cidades participaram. Israel assistiu, ou teve que ler depois lá nos livros deles, que durante 3 anos e meio de fome em Israel, na profecia de Elias, a provisão não veio para nenhum de Israel, veio para uma mulher estrangeira, para a Sulamita, que acolheu o profeta. Israel teve que ver que havia inúmeros leprosos em Israel, e nenhum foi curado, a não ser Naamã, o Ciro, outro estrangeiro. Então, queridos, não vamos perder a bênção de Deus. Vamos entender o que Deus está fazendo, entender os propósitos de Deus, participar dos propósitos de Deus, em tudo que Ele está fazendo em nossas vidas. Em tudo que Ele está fazendo por meio da vida da nossa pastora. Participa disso, se envolva com isso, seja parte. Porque senão você vai perder a melhor parte, porque a gente vive cantando, né? O melhor de Deus está por vir, não cantamos? Então você vai perder a melhor parte, se você não estiver envolvido com o projeto de Deus. E ter um coração reto diante de Deus, é também saber honrar aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas. Todos eles. Esse é um outro ponto. Eu quero terminar relendo os 2 versículos. Para a gente guardar bem isso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Se Deus está se mostrando forte na sua vida, pastora, até o dia de hoje, é porque isso aqui é uma verdade na sua vida. Ele tem visto isso em você, a cada dia. E o seu outro versículo, tem que olhar lá se ele mudou. Eu mudei demais. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Se nós estamos aqui, se a pastora está aqui hoje, é porque isso aqui é outra verdade que acontece na vida dela. E vai ser realidade na vida de todos os que quiserem. Todos os que estiverem dispostos a servir ao Senhor em retidão, né, e se mostrar, e se ter um coração dedicado a Ele. Não perfeito. Falei, não precisamos ser perfeitos, senão a gente está fora. Mas aí, na hora da perfeição, a gente recorre ao pastor Carlos. Né? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo. Então, se a gente ficar, é só a gente ficar na oficina lá que Deus vai trabalhar com a gente. Até o último dia, e nós vamos poder colher o maior resultado que nós podemos esperar de tudo isso, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Se coloca em pé um pouquinho, queridos. Queria que a pastora viesse aqui, né, para a gente orar por ela.
tivemos o jantar, tivemos hoje de manhã já aqui cantando parabéns. E mais uma vez nós vamos orar. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para realizar. Né? E vai realizar. Só que a pastora pode se mostrar forte, pode se andar no caminho reto, mas Deus a colocou para liderar um rebanho. E sem nós, aqui, né, nada acontece. Ela precisa do nosso apoio, da nossa oração, precisa do nosso trabalho, do nosso serviço. Os retos servirão a Deus. Amém? Você pode estender a sua mão aqui, vamos orar para a pastora? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela vida da pastora Vera, Pai. Damos graças a Deus pelo que o Senhor tem feito neste lugar, nesta cidade, por meio dela. Damos graças porque o Senhor a tem sustentado em todo o tempo, porque o teu poder tem se manifestado nela e por meio dela na vida de muitas pessoas, Pai. Deus querido, que o Senhor aguarde, que o Senhor prospere, que o Senhor, Deus, traga ainda muito mais sobre a vida da pastora, muito mais visão, graça, unção. Deus, que todo o sonho que ela tem tido, Pai, e a maioria deles, quando nós conversamos, não é para ela como pessoa, são para as almas, é para a igreja, é para esta cidade, Pai, que tudo isso se cumpra no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarda, Deus, de todo ataque das trevas. Guarda, Pai, de ciladas, de armadilhas, Pai. Guarda, Deus, dos lábios enganosos, Pai. Guarda, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cubra a tua filha com graça e honra a cada dia. E em nome de Jesus. Amém.